Fala trader, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o GAP, que é o nosso gap. A gente vai visualizar certinho como que aparece o gap, né, em quais condições ele pode aparecer e como a gente pode utilizá-lo a nosso favor. Vamos lá? Iniciando a nossa aula de GAP, tá? Que é o famoso gap. Então a gente pode falar tanto GAP quanto gap que dá na mesma, beleza? Vamos agora descobrir o que é esse gap, como que a gente pode utilizar o gap ao nosso favor. No final vai ter uma estratégiazinha, beleza? Vamos embora. Em resumo, tá? O gap é um salto no preço de um ativo no gráfico, ou seja, em algum momento o preço, tá fazendo aquela movimentação padrão dele, então ele desce, ele sobe, tá? E em algum momento esse preço, ó, ele vai abrir fora, tá? Do lugar que era para ele abrir. Ok? Então, entre o fechamento, tá? Entre o fechamento da vela anterior e a abertura, tá? Do gap, existe essa lacuna, esse espaço. Esse espaço a gente chama ele de gap. Então, quer dizer que é um salto do preço, ok? Ele acontece quando o preço abre em um nível diferente do fechamento anterior, criando um espaço vazio no gráfico. Ou seja, por exemplo, quando a gente tem as nossas velas, aonde que a próxima vela tem que abrir, tá? Então, sempre depois que outra vela fecha, tá? Então, sempre que fechou a vela, tem que abrir ali rente ao lugar que fechou. E sempre no fechamento da vela anterior, abre a nova, ali está a próxima vela, a abertura da próxima vela. Então, o GAP é quando ela não respeita esse espaço, tá? Então, ela sobe ali ou desce de forma que deixa aquela lacuna. Então, esta lacuna a gente chama ela de gap, tá? Ou GAP, beleza? Então, aqui é uma diferença de preço em 1 segundo, ou seja, de 59 para 00, em exatamente 1 segundo, a vela sobe lá em cima, fora do espaço que ela teria que abrir. Em resumo, então, é uma região onde não houve negociação, apenas deu um salto gráfico. A gente identifica o gap quando uma vela fecha em um preço, a próxima vela abre mais acima ou mais abaixo do preço, ok? E fica um espaço vazio entre elas. Esse espaço é o gap, ou seja, quando a gente tem aquela velinha, ó, que ela tá descendo, em vez da outra já abrir aqui, ela abre lá embaixo. Onde é o gap? O gap é a novela? Não, o gap é o espaço, ok? O espaço entre a abertura e o fechamento, beleza? Então, esse espaço a gente chama ele de GAP ou de gap, ok? Que é a mesma coisa. Então, olha aqui a gente tem, tá, um espaço de gap, tá? Onde que tá esse espaço? Entre o fechamento da vela verde e a abertura da vela vermelha, formando ali um gap, tá? Um GAP. E a próxima vela seguindo ali na baixa. Então, veja que ela abre, essa vela aqui que tá voando ali em cima, ela abre sem contexto algum. Então, fechou uma vela, abriu outra, e ela abriu totalmente, tá? Desconfigurada. Ou longe do local que era para ela abrir. Quando acontece isso, a gente fala que a vela formou um gap, tá? Não que a vela seja um gap, o gap é o espaço, ok? A vela, né, fez uma formação de GAP, então quer dizer que em 1 segundo, tá? Em 1 segundo, entre 59 e 00, essa vela, né, fez essa movimentação aqui, deixando esta lacuna de preço. A gente tem vários tipos de gap. A gente tem, ó, o gap de alta, que é o gap up, ok? Quando o preço abre acima do fechamento anterior, ou seja, tenho minha vela aqui, ok? E aí a minha vela, ela vai abrir no gap acima, olha lá. Então, ela abre acima, ok? É o gap up. E a gente tem também o gap de baixa, ok? Que é o gap down. Esse gap, tá? Ele vai abrir abaixo do preço anterior. Então, ou seja, meu preço ali estava subindo, vem uma vela, em vez de abrir ali no fechamento, ela abre abaixo, ok? Então, esse aqui é o gap down, tá? Que é o gap ali que abre abaixo do seu fechamento. Então, se ele abrir para cima, dá o salto lá para cima, ele é um gap de alta. Se ele der um salto lá para baixo, ele é um gap de baixa, ok? E por que isso acontece, tá? Por que acontece gap? Vamos lá. Notícias fortes no mercado. Ou seja, em menos de 1 segundo, ó, ele fez aquela variação de baixa, ok? Decisões econômicas, juros, inflação, tudo isso aqui também influencia alta volatilidade, ou seja, o mercado muito acelerado, fazendo fortes movimentos, tanto para baixa, tanto para alta, e abertura de mercado, principalmente em OTC ou ativos ali que estão abrindo agora, ok? Então é normal ter gap, ok? É normal também ter essas velas aqui, ó, de derretimentos, principalmente em abertura de mercado, notícias, tá? Então é super normal acontecer gap, tanto de alta, tanto de baixa, ok? Mas lembrando que o gap é sempre o espaço que deixa, aquela lacuna que deixa ali naquela movimentação de preço, não a vela em si. Esse aqui é um exemplo, tá, de gap de alta. Por que gap de alta, gente? Ó, minha vela, ela fechou aqui, ok? Aqui foi o fechamento da minha vela. Aonde que teria que abrir a próxima? Seja vermelha ou seja verde, ok? Onde que teria que abrir a próxima? Aqui. Logo depois do fechamento, mas ela abre acima. Então, esse espaço que nós temos aqui, ó, entre o fechamento e a abertura da outra vela, tá? Que seria esse espaço aqui que eu tô colocando, não esse que tá na imagem, tá? Esse espaço aqui a gente vai chamá-lo de gap, tá? Gap de alta, porque o meu preço subiu em vez de descer, ok? E se a gente tivesse um gap de baixa, como que ele seria? Ó, ele seria assim, ó, deixa eu fazer, vamos ignorar essa vela verde, tá bom? Vamos fazer aqui embaixo.
Ó, aqui, deu gap, tá? Gap de baixo. Por que de baixo? Porque ele saltou abaixo do preço, deixou a lacuna de gap, tá? De GAP. Então, vamos lá. Qual que é o segredo do gap? Regra de ouro. O mercado tende a fechar o gap. Vou fazer aqui um fluxo de baixa e em algum momento vai fazer essa formação aqui, ó, de GAP. Ela tá subindo, ó. Ela sobe o GAP lá em cima. Ela sobe, ó, o GAP lá em cima. Então, opa, deu um gap de alta, ok? Em algum momento, ó, vai subir mais. Em algum momento, esse preço, ele vai voltar para fechar essa lacuna. Ou seja, ele vai descer fechando essa grande lacuna que ficou aqui. Então, os preços, eles tendem a voltar para fechar nesse movimento, ok? Essa vela aqui teria que ser vermelha, tá? Não mudei a cor, beleza. Então, aqui em algum momento o preço volta para fazer o fechamento dessa lacuna. Isso é super normal, tá? E entra também dentro de uma estratégia de FVG que eu vou trazer aqui no canal também. Tá? Então, FVG é a mesma coisa que GAP? Não, tá? Gap é gap, FVG é FVG. False Value Gap é outra coisa, não. A gente não relaciona junto com gap. O pessoal confunde muito, mas a gente vai ter uma aula específica sobre FVG, tá? Então, ou seja, tá? Ó, vamos lá entender um pouquinho dessa dinâmica. O preço volta a preencher o vazio, mas nem sempre acontece imediatamente. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz essa movimentação de preenchimento de vazio quase que imediato, né? Foi poucas elas depois, o preço já veio preenchendo. Pode acontecer um GAP lá atrás e o preço tá fechando agora, tá? Então é uma zona ali que a gente demarca sempre que acontece o GAP. A gente coloca duas linhas horizontais, ok? Sempre ó, no fechamento e na abertura, formando ali o espaço, a lacuna de GAP, ok? E a gente acompanha ali aquela movimentação, mas em algum momento o preço tende a fechar, ok? E existem duas formas principais de utilizar o gap ao nosso favor, ok? Então vamos lá. Essa já entra numa estratégia. Por que eu não vou mostrar no gráfico para vocês essa estratégia? Porque é muito difícil achar um GAP no gráfico, ou a gente tem que ficar observando um ativo só e ali a longo prazo até ele acontecer e a gente fazer no ao vivo. Então, como a gente não tem essa possibilidade de GAP ao vivo agora, eu vou ensinar para vocês uma estratégia, tá bom? Então, vamos lá. Sempre, tá? Em todas as estratégias, a gente vai fazer entrada a favor da tendência. Ou seja, se a minha tendência é de alta clara, eu só vou fazer compra. Se a minha tendência é de baixa clara, eu só vou fazer venda, ok? Então, sempre vamos acompanhar a tendência. O gap, ele vai confirmar a força e a gente vai entrar na continuação. Agora, se a gente fosse entrar contra o fechamento do gap, a gente vai esperar o preço voltar e a gente vai fazer uma entrada para fechar a lacuna, fechar o vazio. Agora, nessa estratégia de pullback, tá? Estratégia de pullback mais GAP. Então, a gente entra baseado no pullback, mas identificando o GAP. E essa estratégia funciona muito. É muito simples, tá? É bem simplesinha da gente colocar em prática, ok? E ela funciona tanto em M1 quanto em M5. Então, vamos lá. O primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Identifique o pullback. Aonde que está o pullback aqui no gráfico? Ó, o pullback ele tá aqui embaixo, ó, tá fazendo aqui essa lacuna. Ok? Espera o preço reagir, ou seja, o pullback ele pode ser tanto de alta, tanto de baixa. Pode ser pullback de alta, pode ser pullback de baixa. Mas isso vai definir a movimentação que ele vai tomar? Não sempre, tá? Nem sempre. Ok? Então, a gente vai esperar o preço reagir, a gente vai esperar o preço tomar uma movimentação clara, de alta ou de baixa. Então, esperar o preço reagir é esperar depois do pullback a gente ver que caminho que vai tomar, se é de alta ou se é de baixa. Ok? A gente vai esperar o pullback rolar. O pullback rolou, a gente vai entrar na rejeição. Então, aqui, por exemplo, a gente já viu o preço reagir, a gente já viu que o preço estava subindo, ó, força de alta, vela longa também, força de alta, ó, batendo quase ali, passando quase ali do fluxo anterior, lindo, e aí veio o pullback. O que é pavio de rejeição, gente? Aqui, por exemplo, ó, um pavio indicando força vendedora. Se eu tenho um pavio na parte superior, a força dele é vendedora. Inclusive, tem vídeo aqui de martelo também no canal, martelo e martelo invertido, ok? Então, aqui não pode ter pavio. Como não tem, tá? Como é o caso do desenho aqui que eu fiz, que realmente não tem, então a gente analisa e realmente concretiza que ele é o pullback. Então, depois do pullback, a gente entra na rejeição ou no final, tá? Ou no finalzinho do pullback. Aonde que é o finalzinho do pullback aqui, gente? Ó, o preço abre aqui e ele fecha aqui embaixo, tá? Por isso que fechou vermelhinha, porque o fechamento foi abaixo da abertura. Então, no finalzinho do meu pullback, bem no finalzinho dele, eu coloco já a minha cota, ok? E aí meu preço sobe direto lá em cima, bate um winzão pra gente, beleza? Então, é isso que é a estratégia, muito simples, tá? Identifica o pullback, ó. Deixa o mercado tomar movimentação clara de alta ou de baixa, ok? Veio o pullbackzinho, que é a correçãozinha, tem que ser menor, tá bem menorzinha do que a vela anterior, sem pavio, ó, sem pavio contrário, tá, ao que a gente quer pegar, e aí sim, a gente faz uma entrada no final do pullback. Então, basicamente, tá, é assim que a gente entra no pullback, utilizando ali a leitura também de GAP. Então, a gente sabe o que é GAP, a gente sabe que depois do GAP, a gente precisa esperar o preço ali reagir, o preço tomar um movimento claro, seja de alta ou de baixa.
veio o pullback, né, ou a correção, a gente já entra ali no final da nossa correção. Então, estratégia muito simples, validada, funciona muito em M1 e em M5, tá? Tempos longos eu já não acho que ela funciona tanto. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula de estratégia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e bora para a próxima aula.